Bom dia. Hoje eu tô com a minha amiga aqui de novo para a gente fazer o evangelho. Ela abriu de novo aqui. Não acredito que foi nesse mesmo ponto de novo. No capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Não. A mensagem do Messias Samson. Tá? E já que vamos, né? Só que ele é grandinho. Vamos lá. Ele Messias Samson, mesmo ponto. Vamos lá. Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para serdes amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando esse ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Chico Xavier, né? E até com o próprio Jesus, né? Amava tanto que você não fica agarrado em nada da matéria e você consegue suportar melhor qualquer dor física, moral, quando você está, né, espiritualizado. Eu acho que foi por aí. Eu vou lendo e falando, porque aí não fica, né, como da outra vez já li todo e discuti, aí agora eu vou lendo e falando, que de repente é isso que eles estão querendo, que a gente interprete melhor, né? Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos de vossa alma. Certo? Então, no momento que você tem a visão da eternidade, você tem a certeza que o teu destino é chegar próximo a Deus, né? Se aperfeiçoar cada vez mais. E aí as coisas pequenas se tornam realmente pequenas, as coisas terrenas, né? A gente não vai perder tanto tempo, às vezes, numa briguinha à toa, numa discussão por merreca, né? Porque sabe que é tudo muito maior do que certas coisinhas que tem aqui na Terra. Deveis vos elevar bem alto, para julgar sem as limitações da matéria, e não condenar o seu próximo sem antes terdes elevado o vosso pensamento a Deus. Isso então, minha filha, como a gente está julgando hoje em dia, né? Ontem eu quase fiz um vídeo ao vivo, porque tem um senhor que faz projeção astral, e ele posta os vídeos dele no YouTube, e eu gosto de assistir, porque é um cara bacana, é um cara sério, chama Wagner Borges, quem tiver interesse nisso. Ele se projeta conscientemente. E ele faz os vídeos descrevendo tudo que ele viu, tá? E aí ontem eu vi um vídeo que ele postou essa semana, de que uma das últimas projeções dele, ele encontrou com o Gasparetto, ele era muito amigo do Gasparetto em vida. E ele se encontra com o espírito do Gasparetto lá no astral. E ele conversa, o Gasparetto manda uma mensagem por ele, justamente falando isso, que a gente perde muito tempo com mesquinharia, com coisas pequenas, que olhando de lá a vida é outra coisa, você tem outra noção. Mas o que tinha de espírita xingando o homem, dizendo que era charlatão, farsante e não sei o quê, porque se o Gasparetto vendia a mediunidade, ele não podia estar já dando comunicação. Olha só os julgamentos que começaram a fazer. Aí eu fui para uma delas que estava pegando pesado e falei assim, cuidado com o julgamento, né? Muito embora ele vivesse da mediunidade dele, ele ajudou muita gente e a gente não pode dizer o que ele fazia escondido. De repente ele fazia muita caridade sem falar. E não podemos negar também que pela Zíbia, pela mãe dele, pelos livros da Zíbia, muita gente chegou a Kardec. Pelos romances que ela... se ela cobrava os livros, vivia daquilo, que o Chico Xavier abriu mão dos direitos autorais, tá? A questão do movimento espírita é essa. Dois casos, assim, para mim, que são emblemáticos, o Valdo Vieira e o Gasparetto. O Valdo Vieira era um médium que psicografou, junto com Chico Xavier, toda a obra do Nosso Lar, né? Pelo menos a grande parte dos livros foi a quatro mãos.
E ele até fala que no filme Nosso Lar não deram crédito a ele, tá? Que ele também psicografou Nosso Lar e no filme só botaram o nome do Chico. O Valdo Vieira tem um vídeo no YouTube que ele falou sobre isso. Ele já desencarnou também. Então, o Valdo Vieira, ele, segundo as palavras dele, né? Nas tertúlias que ele publicou no YouTube, tem muita tertúlia dele no YouTube. Ele diz que ele saiu do movimento espírita, que ele não quis seguir com o Chico, porque ele queria viver a vida material. Ele assume isso. Eu não tinha a coisa de seguir virgem, me dedicar 100% à caridade, me dedicar 100% à espiritualidade. Ele queria casar, ele queria experimentar uma família, queria experimentar sexo, tudo isso. E ele foi muito atacado no movimento espírita por conta dessa opção dele. Aí eu pergunto, será que todo mundo que ataca ele abdicaria da sua vida como Chico Xavier abdicou? Né? Aí é que eu digo, vistam as sandálias, cada um de vocês, do Valdo Vieira, vista a sandália. Você abdicaria de ter casado, constituído sua família, ou abdicaria da sua vida sexual em função de um trabalho espiritual, de uma missão espiritual? Né? O quanto você está desligado da matéria para isso? Então, aí, vê como se encaixa esse ensinamento do Sanson. Você primeiro tem que se desprender da matéria para você ter essa visão de eternidade, uma visão das limitações de cada um de nós durante a nossa jornada evolutiva. O Chico Xavier, ele tinha um potencial de abnegação que o Valdo não tinha, que eu não tenho, que a maioria das pessoas que julgam não tem, não é? Mas ainda assim se arvoram no direito de julgar. E o Chico que tinha, nunca julgou, né? O Chico que ficou sozinho nunca julgou, ele nunca teceu uma crítica ao Valdo, né? Nunca se ouve falar, pelo menos em casos de Chico Xavier ou de Emmanuel, em que haja uma palavra contra o Valdo Vieira. Tá? E é o livre-arbítrio de cada um. Valdo Vieira fez um instituto de conscienciologia no Paraná, pesquisas sobre viagens astral, sobre projeciologia, sobre conscienciologia. Ele é o nome sobre isso e as pessoas acham que isso não é nada só porque ele abandonou o movimento espírita. Como se só o espiritismo salvasse. E nem Kardec se atreveu a dizer isso. Kardec disse, a única coisa que salva é a caridade. Tá entendendo? Então, fora da caridade não há salvação. Sejam caridosos nos julgamentos. Não é isso? A mesma coisa o Gasparetto. Gasparetto foi ao Chico Xavier, ele começou com a mediunidade de pintura dele, e ele gastava muito dinheiro com tinta, com giz pastel, com crayon, porque cada um dos pintores usava um material, uma tela diferente ou papel diferente. E ele era da classe média nessa época, né? Uma família remediada, né? No início da mediunidade dele. Eles vão a Chico Xavier e ele pergunta a Chico Xavier se ele poderia vender esses quadros para custear o material. Obviamente que o Chico jamais iria dizer para ele vender os quadros, porque o Chico abnegava-se, né? O Chico escreveu 400 livros, doou os direitos dele todo para caridade. Agora, você não pode exigir do Gasparetto que ele fizesse igual ao Chico. E aí, ó, porque o Gasparetto viveu da mediunidade, porque ele enriqueceu, mas ele era psicólogo também. Ele, como psicólogo e não como médium, ele tinha programa na televisão. E eu mesma, eu fui muito ajudada pelo Gasparetto em épocas que eu estava depressiva em casa. Todo dia eu ligava às 5 horas para assistir as palavras dele. Entendeu? Me ajudou muito. E isso as pessoas não levam em consideração. Isso as pessoas não levam. O trabalho que ele fazia de orientação de famílias, de pessoas que estavam vivendo mal o seu casamento ou que tinham se separado recentemente, pessoas que estavam com autoestima baixa. O trabalho como psicólogo dele, que ele fazia, era muito bom para levantar a tua autoestima. E a mediunidade dele não era de dar consulta, era de pintar. Então não era uma coisa que ele estava enganando ninguém.
né? Se ele tivesse dizendo assim, ó, vou receber você para dar uma consulta sobre sua família que faleceu, aí você pode até dizer que sim, que ele estaria podendo ser charlatão, porque ninguém garante que a família ia aparecer naquele momento. Mas no caso dele, primeiro que a manifestação era espontânea, ele não provocava. Os espíritos vinham, ele pintava com mão, com pé, sem pincel, com os dedos, né? Com um tubo de tinta. E o que ele fazia? Vender os quadros? Ele também, imagina, uma vida inteira mediúnica, se ele fosse acumular esse quadro todo dentro da casa dele, né? Ele teria que ter uma casa só para os quadros. Não é? Ah, vai doar, tá? Vai doar para quê? Para outro centro vender e custear a sua... Tá entendendo? Aí é que tá a diferença. Eu acho que é aí que tá a diferença. Ele médium, tinha que doar para fazer caridade dos centros, é isso? Para os centros venderem os quadros e poderem custear seus trabalhos? Quer dizer, os centros podem vender os quadros e ele, o médium, não? Então, isso para mim é uma grande hipocrisia, tá? E aí vem o Wagner Borges, se projeta em astral, encontra o Gasparetto. Gasparetto dá essa mesma mensagem que o Messias Sansão está dando aqui. Que quando a gente chega do lado de lá, que a gente bota o olhar sobre a eternidade, a gente vê o quanto a gente é mesquinho aqui na Terra. A mesmíssima mensagem está sendo dada em pessoa, encontrando-se Wagner Borges com eles. Eram amigos encarnados aqui. Gasparetto morreu tem pouco tempo que ele desencarnou, 1 ou 2 meses. Aí começaram. Ele morreu há pouco tempo, não podia estar dando comunicação. Ele não estava dando comunicação, gente. O Wagner se projetou e foi em astral lá, aonde ele estava. Não era ele que estava vindo se comunicar mediunicamente, tá? Mas, como eles estão acostumados só com a mediunidade de escrita, aquelas coisinhas, não abre o pensamento, entendeu? A projeciologia existe e as pessoas têm contato com os espíritos, elas, em consciência. Sai do corpo, conscientemente para fazer os trabalhos. E isso existe em centros espíritas que o movimento espírita não os recolhe, como no Lar de Frei Luís. Lar de Frei Luís tem uma obra enorme de materialização de curas e cirurgia, mas não é considerado espírita, porque tem apometria, porque tem reiki, porque agregou novos conhecimentos, entendeu? E o que Kardec falou que era para ser feito. Tudo que vier para somar, é para somar. O espiritismo não veio para dividir e os espíritas do movimento espírita acham que podem ficar dividindo. Isso aqui é espiritismo, isso aqui não é não. Entendeu? Então, há que se abrir. É claro que você não vai aceitar qualquer coisa, mas você tem que estar com a cabeça aberta para estudar transcomunicação, terapias de vidas passadas, apometria, reiki, cromoterapia. Todos esses estudos vieram para enriquecer. E se você ler a obra de André Luiz, você vai ver que tudo ali tem fundamento. Cromoterapia, todos nós temos cores que vibram nos nossos pensamentos, na nossa aura, que quando vem a prece, ela vem em branco e ela sai da gente em cores, cada um com a sua frequência. Não, mas isso não é espiritismo, porque é cromoterapia. Kardec não podia, em 1800, prever o que ia acontecer em 2018, gente. Entendeu? Então, eu não vou nem até o final do ponto, que eu já falei pra cacete aqui. Desculpa. Eu não vou nem até o final do ponto, que eu já falei muito. Mas eu acho que veio esse ponto pra cá, para que eu soltasse o que eu estava a fim de soltar ontem. Que ontem eu ia fazer um vídeo daqueles assim, pegando pesado, entendeu? Aí aconteceu um monte de coisa aqui que eu acabei não fazendo vídeo. E aí veio esse hoje para isso. Pra gente ver que o julgamento, a gente tem que ter muito cuidado. É preferível não julgar do que julgar errado. Entendeu? Porque com o método que a gente julgar, a gente vai ser julgado. E ele diz, amar no sentido profundo da palavra é ser honrado, é ser leal, é ser consciencioso, é fazer aos outros o que se deseja para si mesmo.
Eu não tenho mais nada para falar, termino com essa frase, mas cessação. Não vou ler o ponto até o fim, porque eu já falei muito, o vídeo vai ficar enorme. E esse ponto já foi estudado, né? Então, tá só martelando para a gente parar com esses julgamentos aí, porque esse fim de semana, o que eu vi de julgamento, até eu julguei também muitas vezes, né? Então, é para todos nós refletirmos. Um bom dia para todos. Beijinho da Lelê.